Olá, alunos e alunas, estudantes de Química, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. Hoje iremos estudar as fórmulas dos sais oxigenados. Dentro dessa proposta de estudar as fórmulas dos sais oxigenados, eu trago a pergunta: dado o nome de um sal, como determinar sua fórmula? Estudante, eu tenho percebido ao longo de minha carreira como professor, de minha vida educacional, que uma das grandes dificuldades dos alunos em compreenderem textos de química se encontra no fato de o aluno lê o nome de uma substância química, o aluno lê o nome de um sal, por exemplo, nitrato de amônio, e o aluno necessita partir do nome do sal e escrever sua fórmula para conseguir prosseguir a sua análise. Então, esse é o objetivo desse vídeo. Dado o nome de um sal, como encontrar a fórmula deste sal? Para isto, eu trago um exemplo para a nossa análise. Vamos considerar essa simples pergunta: qual a fórmula do nitrato de amônio? Lembrando que isso aqui não é uma pergunta de vestibular, não é uma pergunta de prova, qual é a fórmula do nitrato de amônio. Todavia, em alguns textos de química, ler o nome do sal, nitrato de amônio, é relevante para você compreender aquilo que será realizado na análise daquela questão de química. Então, qual é a fórmula do nitrato de amônio? É importante que você entenda que nesse nome nitrato de amônio, esse nitrato, ele é o ânion. Porque o nome de um sal é o nome do ânion seguido do nome do cátion. O nome de um sal tem essa estrutura, o nome do ânion de nome do cátion. Então, quando você lê nitrato de amônio, você entende que nitrato é uma espécie química de carga negativa. E você lembra que amônio é uma espécie química de carga positiva. Todavia, eis a pergunta: como é que eu vou partir desse nome, mesmo sabendo que nitrato é ânion e que amônio é cátion? Como é que eu vou partir desse nome e chegar até a fórmula deste composto? Você entende então que é necessário conhecer as nomenclaturas dos cátions e dos ânions. Como assim nomenclatura, professor Heber? Quando você lê nitrato, essa nomenclatura está associada a um símbolo, a uma fórmula. Nitrato é um ânion. Então eu preciso conhecer o nome nitrato e lembrar qual grupo é nitrato. O termo amônio eu sei que é um cátion, mas quem é esse cátion? Qual é a estrutura, qual é a fórmula desse cátion? Então observe, para que você tenha nome do ânion de nome do cátion, para que você tenha o nome de um sal como nitrato de amônio e possa escrever a fórmula, você precisa conhecer a fórmula do ânion, precisa conhecer o símbolo do cátion. Num caso como esse, por exemplo, o amônio é NH4+. Mas como é que você ia ler o nome amônio e dizer que amônio é NH4+? Você conseguiria fazer isso se realizasse um estudo específico acerca desse tema. Você tem aqui o nome nitrato. No nome nitrato, você entende NO3-. Mas como é, professor, que eu vou ler o nome nitrato e minha mente vai lembrar que nitrato é NO3-? Eu repito, estudante, você só vai conseguir ler o nome nitrato e associá-lo a NO3- se você realizar um estudo com calma, um estudo detalhado acerca das nomenclaturas dos ânions
e das nomenclaturas dos cátions. Então, quando você lê o nome amônio, que sabe que é NH4+, lê o nome nitrato e somente consegue lembrar que nitrato é NO3-, assim você consegue agora estabelecer a fórmula desse composto. Você vai unir o amônio com o nitrato e vai chegar à fórmula do sal NH4NO3. No caso, você deve perceber que amônio tem carga +1 e nitrato -1. E ao unir o nitrato com o amônio, a soma das cargas é igual a 0. Isso, a soma das cargas é igual a 0. Porque esse amônio é +1 e nitrato -1, +1, carga total 0. Eu reforço então a necessidade de você estudar calmamente os cátions, os nomes e os símbolos dos cátions, estudar ânions, o nome e o símbolo dos ânions, para dominar essa etapa do estudo da química. Sendo assim, vamos estudar a nomenclatura dos cátions. Sendo assim, vamos estudar a nomenclatura dos cátions. No caso, iremos estudar apenas os cátions mais comuns, os cátions de maior relevância para o estudo de química, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Estudo dos cátions mais comuns. Dentre esses cátions mais comuns, nós observamos que cátions normalmente são elementos de origem metálica. Isso mesmo, você estudou lá em tabela periódica que metais têm tendência de perder elétron. Quem perde elétron assume carga positiva, quem perde elétron forma cátion. Então, elementos que originam apenas um tipo de cátion. Ora, os cátions podem ter carga ou NOx. Carga ou NOx. Esse NOx é a abreviação de número de oxidação, que é um tema que pertence a outra videoaula. Então, os cátions podem apresentar NOx +1, +2, +3. E será fundamental que você simplesmente venha a lembrar. NOx +1, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Ag, prata. NH4, amônio. Perceba que nessa listagem, amônio é o único cátion não metálico, porque nitrogênio e hidrogênio não são metais. O nitrogênio mesmo é um ametal. E detalhe, amônio é o único cátion de nossa lista que não é apenas o símbolo de um elemento químico. Porque perceba que NOx +1, os cátions, eles são o próprio símbolo dos elementos. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, prata. Ok? Amônio é o único cátion complexo. Amônio NH4+. Carga +2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio e o zinco. Com NOx +3 é suficiente nesse estudo você conhecer alumínio. Lembrando, esses são, na verdade, os cátions mais comuns, os cátions mais simples, os que mais são utilizados em textos de química. Porém, eu trago para você agora metais que apresentam 2 possíveis cátions. Por exemplo, o cobre, ferro, níquel, chumbo. Esses 4 metais, é fundamental que você lembre que eles podem ser encontrados na natureza na forma de 2 cátions diferentes. Por exemplo, o cobre mesmo, ele pode se apresentar com NOx +1 ou +2. O ferro e o níquel, eles podem se apresentar com NOx +2 ou +3, ok? E o chumbo pode se apresentar com NOx +2 ou +4. Estudante, uma pausa nesse vídeo, uma pausa. Lembre-se, esta aula, essa videoaula, faz parte da nossa sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida? É quando o aluno estuda antes que a aula aconteça com seu professor na sala física, de maneira presencial.
Na sala de aula invertida, o professor fornece condições ao aluno de estudar antecipadamente. É o que estamos fazendo com essa videoaula. Então, estudante, esse vídeo só faz sentido para você se você tem um caderno em mãos, caderno, caneta, grafite. E a cada momento que esse vídeo vai avançando, você vai anotando as informações no caderno de maneira organizada, como se você estivesse numa aula física presencial. Então, se você ainda não começou a anotar esses dados, pausa o vídeo, começa a anotar os cátions. Na tela anterior, por exemplo, nós vimos esses cátions e agora estamos vendo metais que também podem formar cátions. Então eu preciso que você pause um pouco o vídeo e comece a anotar tudo no caderno. Sala de aula invertida. Bem, então sabemos que cobre, ferro, níquel e chumbo são metais que podem aparecer com duas possíveis cargas. Como saber a carga que vai ser utilizada? Depende do final do nome. Ico, maior NOx, oso, menor. Ico, maior carga, oso, menor carga. Por exemplo, o cobre, mais um, o nome termina com oso. É cobre com oso, né? Cobre vem de cuprium, em latim cuprium. Então, seu mais um cuproso, seu mais dois cúprico. Ou seja, menor carga oso, maior carga ícon. O ferro, por exemplo, pode ser mais 2 ou mais 3. Então, oso para menor carga, ícon para maior. Então, Fe mais 2 ferroso, Fe mais 3 férrico. O níquel também pode apresentar NOx, mais 2 ou mais 3. Oso para o menor NOx, ícon para o maior. Niqueloso, Ni mais 2. Niquélico, Ni mais 3. Agora escute, aluno. Num texto de química, como é que você vai escutar o nome niqueloso e saber a carga? Antes você tem que estudar este tema. Você tem que estudar antes que níquel pode ser mais 2 ou mais 3. Porque quando você encontrar numa prova o nome niqueloso, aí você lembra, o oso é menor carga. E eu aluno, lembro que o níquel pode ter NOx mais 2 ou mais 3. Então, se oso é menor carga, eu terei Ni mais 2. Então, para que você leia o nome e consiga escolher a carga, antes você tem que estudar as cargas. O que você vai estudar, você vai guardar em sua lembrança, guardar essa informação. Níquel pode ser mais 2 ou mais 3. Para quando você lê oso ou ícon, saber a carga que vai escolher. Por exemplo, chumbo pode ser mais 2 mais 4. Não é chumbo, em latim plumbum, plumbum. Então plumbum com oso plumboso e mais 4 plúmbico. Oso menor carga, Pb mais 2, plumboso. Ícon maior carga. Aí você sabe que o chumbo, desses 4 metais, é o único que tem mais 2 e mais 4. Mais 4 como opção. Então plúmbico pede um NOx maior para o chumbo, que é mais 4. Certo? Agora, um pequeno detalhe. Para esses 4 metais, só para esses 4, se o nome deles não estiver acompanhado de iquioso, você vai adotar mais 2. Então, por exemplo, eu vou criar um exemplo aqui fictício. Você leu num texto de química, cloreto de cobre. Como assim cobre? Ele não falou cuproso nem cúprico. Como é que eu vou saber se o NOx é mais 1 ou mais 2? Se o texto diz, por exemplo, viu? Cloreto de cobre, e não especifica ícon nem oso, você usa cobre mais 2. Cloreto de ferro. Não disse férrico nem ferroso. Aquele ferro é mais 2. Aluno, cobre, ferro, níquel, chumbo. Se no nome de uma substância aparece simplesmente cobre, ferro, níquel e chumbo, sem ícon nem oso, todos eles são mais 2. Isso será percebido melhor na continuidade, onde nós veremos exemplos. Então aqui finalizamos o estudo dos cátions. Vamos agora ao estudo dos ânions oxigenados. Estudamos cátions, agora vamos estudar ânions. No caso, nesta videoaula, que é bem limitada, ela vai trabalhar apenas com os 5 mais importantes ânions oxigenados.
ok? Lembrando que nós teremos uma parte 2 para esse vídeo. Esse vídeo terá uma continuidade em outro vídeo, porque no segundo vídeo desse assunto eu trarei outros ânions mais complexos, outros ânions inclusive até menos utilizados em textos de química, mas que não deixam de ser importantes. Nesta videoaula vamos estudar os 5 mais importantes ânions. São eles: clorato, nitrato, carbonato, sulfato e fosfato. Esses são os 5 principais ânions. Quer você esteja falando de Enem, se você for estudante pernambucano, quer você esteja falando do vestibular do SSA, Sistema Seriado da UPE, esses são os 5 principais ânions oxigenados avaliados. São eles: ClO3-, NO3-, CO3-. Apenas uma curiosidade. Nessa lista de 5 principais ânions, você está percebendo que esses 3 primeiros, por coincidência, são O3, O3 e O3? Isso talvez te ajude no futuro a lembrar que clorato, nitrato, carbonato são ClO3, NO3, CO3. Esses 3 primeiros ânions da lista, apenas coincidência, eles são O3, O3, O3. ClO3, NO3, CO3. -1, -1 e CO3-2. É bom lembrar que antes dessa videoaula, nós realizamos uma outra videoaula que falava sobre ionização dos ácidos. E na aula anterior a esta, sobre ionização dos ácidos, foi demonstrada a origem de cada um desses ânions. Porque nessa videoaula eu não estarei justificando porque aqui é -1, porque aqui é -3, porque a justificativa do porquê esse grupo é -3 foi realizada na videoaula anterior sobre ionização dos ácidos. Na aula que estamos verificando nesse momento, eu estou partindo do pressuposto de que você já consegue ler esses 5 nomes e você consegue lembrar dos símbolos. Nesta aula estou considerando que você já estudou antes a origem de cada um desses grupos, que você já estudou anteriormente o porquê de cada uma dessas cargas. Então, considerando que você conhece que clorato é ClO3-, nitrato NO3-, carbonato CO3-2-, sulfato é SO4-2-, e fosfato PO4-3-, considerando que esse conhecimento você já tem guardado em sua mente, vamos agora aplicar essa teoria na forma de exemplos práticos. Anota isto no teu caderno antes de avançar o vídeo. Estamos vivenciando sala de aula invertida. Anota esses grupos e vamos exemplificar. Não esqueça. Primeiro eu te peço que não esqueça clorato, nitrato, carbonato, sulfato, fosfato, que são ClO3-, NO3-, CO3-2-. Lembrando aquela coincidência, esses 3 primeiros grupos são O3. Outra coincidência, aluno, do 4º grupo para baixo, do 4º grupo em diante, eles são O4. Isso talvez te ajude a lembrar desses grupos posteriormente, que esses 3 primeiros são do tipo O3, O3, O3. Do 4º grupo em diante, eles são O4. Talvez te ajudem a lembrar no futuro. Não esqueça as fórmulas desses ânions. Agora, escreva as fórmulas desses sais. Para você escrever as fórmulas desses sais, como foi dito no começo dessa videoaula, você precisa ler esse nome e lembrar o que significa cada etapa. Por exemplo, potássio é K+, clorato é ClO3-. E lembre, a soma das cargas tem que ser 0. Como K é +1, clorato -1, basta um K para um clorato, KClO3, para que a fórmula tenha carga total 0.
Então, um K e um grupo ClO3. Nitrato de sódio. Quem é sódio? Na+. Quem é nitrato? Nitrato NO3-. Estudante, nas avaliações de química, é assim que acontece. Você lê o nome e tem que lembrar quem é o cátion e lembrar quem é o ânion. Agora eu te digo, estudante, esses são os 5 principais, esses são os mais importantes. Se você faz um esforço para conhecer esses 5 ânions, tudo ficará mais fácil para você no seu estudo de química. Então, como Na é +1 e NO3 é -1, mas o -1 já é 0. Isso quer dizer que o sal terá só um Na e um NO3. A fórmula é NaNO3. Carbonato de sódio. Você sabe que sódio é Na+. E o carbonato, sua mente consegue lembrar direto que é CO3-2. Inclusive, se aqui é -2, estudante, ao somar essas cargas, tem que dar 0. Perceba que um Na+ sozinho não vai zerar o -2. Você precisa de 2 Na+, 2 Na+ repetidos para zerar a carga do carbonato. Por isso que a fórmula é Na2CO3. Porque se um Na sozinho é +1, 2 Na+ é +2. Com -2, 0. Então a fórmula é Na2CO3. No avançar dos nossos exemplos, eu te peço novamente, dê uma pausa no vídeo e diga mentalmente para você mesmo quais são esses 5 ânions. E verifique agora, não esquecendo que os 3 primeiros, apenas por coincidência, são O3. Do 4º ânion em diante, eles são O4. ClO3, NO3, CO3. SO4, PO4. E, baseado na lembrança desses ânions, escreva as fórmulas desses sais. Sulfato de potássio. Potássio é K+. E sulfato você lembra facilmente. Sulfato é SO4 2-. Sulfato vai aparecer muito na sua vida de estudante de química. E observe mais uma vez, se o K é +1 e SO4 é -2, um K+ sozinho não vai zerar a carga do sulfato. Por isso que você escreve K2. Porque K2 é 2 vezes essa carga +1 mais 2. E mais 2 zera -2. A fórmula é K2SO4. Fosfato de sódio. Na prova acontece assim, aluno. Você tem que lembrar que sódio é +1. Isso, desculpe a expressão, tem que lembrar. Mas é assim que acontece. Fosfato, numa prova de química, onde tem o nome do sal e a fórmula não aparece escrita, você tem que ler fosfato e lembrar que fosfato é PO4-3. Para em seguida raciocinar. Raciocinar que, para que a soma das cargas seja 0, não pode ser um Na+ sozinho. Na3PO4. Perceba que a montagem da fórmula Na3PO4 envolveu sim raciocínio. Porque ao lembrar que Na é +1, você teve que entender, teve que raciocinar que para a carga ser 0, um Na+ sozinho não seria suficiente. Então você teve que gerar essa conclusão, que são necessários 3 Na+ para zerar o fosfato. Por isso que a fórmula é Na3PO4. Ou seja, em parte, esse assunto exige memorização? Exige. Não vamos negar. Mas só a memorização não é suficiente. Você tem que saber raciocinar em cima dos dados que você tem memorizado. Ou seja, a soma das cargas tem que ser 0, como acontece nesse exemplo agora. Fosfato de cálcio, onde o cálcio é +2. E o fosfato é PO4-3. Esse caso é interessante, escute. Cálcio +2 e o PO4 é -3. Esse -3 é a carga do PO4. Perceba que +2 e -3 são números primos. Quando essas cargas são números primos, o que você faz? Pensa no menor múltiplo comum a 2 e 3. O menor múltiplo comum a 2 e 3 não é 6? Então você vai usar uma quantidade de cálcio para que a carga fique mais 6. E você vai usar uma quantidade de fosfato para que a parte negativa seja -6. Ou seja,
Ca3, PO4, 2. Professor, por que esse parênteses? Para especificar para você que o grupo PO4 se repete 2 vezes. Mas, professor, eu não entendi. Porque está escrito aqui que o grupo PO4 se repete 2 vezes. Porque, aluno, cada fosfato não é menos 3? Então, 2 fosfatos repetidos é menos 6. Menos 6. Cada cálcio não é mais 2? Então, 3 cálcios é mais 6. E mais 6 menos 6, 0. Eu vou repetir o raciocínio. Quando você tem cálcio mais 2, fosfato menos 3, mais 2 e menos 3 são números primos. Números primos. Você pensa no primeiro múltiplo comum a eles dois, que é 6. Então você propõe uma quantidade de cálcio para que a carga fique 6 e uma quantidade de ânion para que essa carga torne-se 6. Por isso que ficou Ca3, PO4, 2. Porque 3 cálcios vezes mais 2 mais 6. 2 fosfatos, cada um sendo menos 3, ficou menos 6, justificando porque a fórmula é esta. Lembrando que os livros de química, eles trazem uma dica para você chegar nessa fórmula partindo desses símbolos. A dica dos livros é a seguinte: quando você tem essas cargas, mais 2 menos 3, e quer descobrir a fórmula, você faz uma troca, uma permuta. Esse 2 em módulo você fornece para a quantidade de fosfato. O 2 vai para a quantidade de fosfato. Esse 3 em módulo vai representar a quantidade do cálcio. É como se fosse um X, ok? Isso é uma dica que os livros trazem. Por exemplo, aqui, ó, aqui não é mais 1. O 1 foi para o sulfato e o 2 veio para o K. É uma dica que os livros trazem. E por que o professor Weber não explica com essa dica? Porque o professor Weber quer que você compreenda a química, que você entenda que aqui é 2K e um grupo sulfato, que a carga tem que ser 0. É isso que eu preciso que você compreenda. Que aqui é Ca3, PO4, 2, 3 e 2, não porque simplesmente você cruzou os números. Não é esse o motivo principal, real, porque aqui tem 3 e aqui tem 2. O motivo pelo qual aqui tem 3 cálcios e 2 fosfatos, o motivo real é porque a soma das cargas tem que ser 0. Mas, se você quiser usar essa dica de colocar o 3 para o outro elemento e o 2 para o outro símbolo, você pode usar sim esta dica. Vamos avançar o nosso estudo? Novamente, não esqueça dos 5 principais ânions. E lembrando dos 5 principais ânions, escreva agora a fórmula de cada um desses sais. Sulfato de alumínio. Observe, alumínio é Al+3. E sulfato você precisa lembrar que é SO4 menos 2. Ora, você poderia fazer assim: 2 para o alumínio, 3 para o sulfato. E encontrar a fórmula Al2SO4, 3. Você pode fazer isso sim. Todavia, a linguagem química diz que mais 3 e menos 2 somando não é 0. E como são números primos, você precisa usar uma quantidade de alumínios para que o total seja 6 e uma quantidade de sulfatos para que o total seja menos 6. Porque números primos 3 e 2, você procura o menor múltiplo comum, que é 6. Então, para que a parte positiva seja 6, você terá 2 partes positivas alumínio. Para que a parte negativa, que é menos 2, passe a menos 6, serão 3 ânions, 3 partes negativas. Então a L2 é SO4, 3. Mas perceba que eu não estou subtraindo a possibilidade de você usar a regra que os livros trazem. 2 para cá, 3 para lá.
não estou excluindo essa possibilidade, mas eu preciso mostrar a você o porquê que aqui tem que ser 2 alumínios e 3 sulfatos, que a soma das cargas tem que ser 0. Já no sulfato ferroso, ferroso, você sabe que ferro pode ser mais 2 ou mais 3. E oso, pede o menor NOx. E entre mais 2 e mais 3, 2 é o menor NOx. Por isso que ferroso é Fe mais 2. E sulfato é só 4 menos 2. Mais 2 menos 2 já é 0. Então basta um ferro para um sulfato. Lembrando, aluno, que sulfato ferroso ele é medicamento contra anemia. É um remédio preto, bem escuro. Quando a gente está com anemia, né, com falta de ferro no sangue, é comum o médico recomendar sulfato ferroso, FeSO4. Isso é a química do cotidiano. Lembrando que teremos outro vídeo após esse, falando sobre esses compostos no cotidiano. Por exemplo, sulfato de alumínio, ele é usado nas estações de tratamento de água para fazer a sujeira, formar flóculos, floculação, agente floculante. O mais comum agente floculante é sulfato de alumínio, mas isso não é o objetivo dessa aula ainda não. Teremos uma próxima aula pegando esses mesmos compostos e relacionando-os com o cotidiano. Para esse momento, vejamos outro exemplo. Clorato de cálcio, cálcio Ca+2, clorato ClO3-. Perceba que um clorato sozinho é -1. Então, um clorato sozinho não zera o cálcio. Você precisa de 2 cloratos repetidos. Isso, ClO3,2. Esse parênteses é para deixar bem claro que o ClO3 se repete 2 vezes. Então, se cada clorato é -1, 2 cloratos repetidos fica -2. E -2 com mais 2 do cálcio é 0. Por isso que a fórmula é CaClO3,2. Lembrando daquela dica que os alunos usam, 1 para um lado, 2 para o outro, também daria essa fórmula. Só que essa maneira de trabalhar, você encontra a fórmula e não entende porque a fórmula é aquela. E na maneira como eu proponho, você compreende o porquê que a fórmula tem aquela estrutura. E esse é o meu objetivo. Novamente, não esqueça dos 5 ânions principais e de posse deles, vamos escrever a fórmula desses sais. A fórmula de cada sal. Nitrato de magnésio, magnésio Mg+2. Você conhece muito bem nitrato, que é NO3-. Perceba novamente que o nitrato sozinho, essa carga -1 sozinha não zera mais 2. A não ser que você repita, 2 vezes esse nitrato. Por isso que é MgNO3,2. Carbonato de cálcio. O cálcio você sabe que é Ca+2. E você conhece carbonato. CO3-2. Mais 2 menos 2 já é 0. Então nós temos CaCO3. Um cálcio sozinho já está cancelando a carga de um carbonato. Por isso que é Ca1, CO3,1. Já que eu digo CO3,1, não precisa colocar CO3 entre parênteses. Inclusive, aluno, carbonato de cálcio é popularmente chamado de calcário, mármore, conchas do mar, corais, são feitos de carbonato de cálcio. É a química do cotidiano. Nitrato de amônio, que foi o sal que apareceu no começo dessa videoaula. Amônio, NH4+1. Esse grupo todo, NH4, tem carga +1 apenas. Okay? Esse +1 é a carga desse grupo inteiro. Nitrato NO3-, mais ou menos 1 já é 0. Nitrato de amônio. Estudante, quando os cientistas descobriram maneiras de sintetizar nitrato de amônio, então no mundo inteiro aumentou a produção de fertilizante, então aumentou a produção de alimentos e a fome no mundo diminuiu. A fome na Terra, eu sei que ela existe ainda, mas é muito menor em função do nitrato de amônio que o homem consegue produzir. Inclusive, em função da produção do nitrato de amônio, a população do planeta conseguiu aumentar. Não aumentaria tanto se não existisse
a habilidade, o conhecimento humano de produzir, sintetizar nitrato de amônio fertilizante. Não esqueça os 5 principais ânions. Professor, como o senhor repete isso tanto nessa aula? Isso mesmo, porque pela repetitividade, sua mente poderá recordar facilmente dessas 5 espécies. E, baseado nessas espécies, vamos determinar a fórmula de cada um desses sais. Então temos aqui sulfato férrico, onde você lembra que férrico é o Fe+3. Opa! Você sabe que ferro pode ser mais 2 mais 3. Se aqui tem Ico pede o maior NOx. Então o maior NOx para o ferro, entre mais 2 e mais 3, é 3. Então férrico, nós temos Fe+3. E você sabe que sulfato é SO4 menos 2, percebe estudante, mais 3 menos 2, não dá 0. Você imagina o menor múltiplo comum a 3 e 2, que é 6. Então, uma quantidade de ferro, para que a parte positiva seja 6, teremos 2 Fe. E uma quantidade de SO4, para que a parte negativa seja menos 6, teremos 3 grupos sulfatos, Fe2, SO4 3, não esquecendo a dica que os livros trazem, que esses números primos, você pode colocar o 2 do sulfato para o ferro, o 3 do ferro para o sulfato. Não gosto muito dessa regra, porque o aluno fica criando 1000 perguntas sobre isso. Professor, e por que esse menos não veio para cá? Por que o 3 não foi, por que o mais não foi para lá? São perguntas que eu escuto, porque essa dica que o livro traz de botar o 2 para lá e 3 para cá não está justificando nada em termos de conhecimento químico. Estudante, não esqueça, as quantidades 2 e 3 foram propostas porque era necessário que a soma dessas cargas chegasse a 0. 2 Fe vezes mais 3 mais 6. Por isso que aqui são 2 Fe. 3 grupos sulfato, cada um menos 2 fica menos 6. Essa é a regra original. E você encontra aqui nitrato de chumbo. Opa, chumbo? Mas ele não disse se o chumbo é Ico ou oso. E agora? Porque eu sei que o chumbo pode ser mais 2 ou mais 4. E se fosse plumboso, eu usaria mais 2. Se fosse plúmbico, usaria mais 4. Mas o nome não diz plumboso nem plúmbico. Vimos a regra. No caso do chumbo, se não aparece Ico nem oso, você usa mais 2. Ferro, níquel, cobre, chumbo. Esses 4 nomes, na ausência de Ico e oso, mais 2 é o NOx. Então Pb mais 2, nitrato, NO3 menos. E entenda, estudante, se nitrato é menos 1, um nitrato sozinho não vai zerar o chumbo. Por isso que a fórmula é Pb, NO3 2 vezes repetido. Próximo exemplo, fosfato de níquel 3. Eu conheço alguns alunos que ficam preocupados com esse algarismo romano que aparece aqui. Não fique preocupado não, aluno. Porque esse nome está facilitando o raciocínio para você. E isso facilitando. Níquel 3 é o níquel mais 3. Quando aparece esse algarismo romano no nome, ele já é a carga do cátion, aluno. Ficou mais simples. Níquel 3 é níquel mais 3. E fosfato NePO4 menos 3? Mais 3 menos 3 já é 0. Por isso que a fórmula é NiPO4, o fosfato de níquel. Novamente, não esqueça desses 5 ânions, ok? O clorato, nitrato, carbonato, sulfato e fosfato. E conhecendo esses ânions, vamos à proposta. Escreva a fórmula de cada um dos sais escritos ao lado. Clorato de prata, onde prata, que em latim seria agentium, daí o símbolo Ag é Ag+. E clorato você conhece, que o clorato é ClO3-, mas o menos 1 já é 0? AgClO3. Sulfato de chumbo 4, novamente algarismos romanos. É para você festejar.
Isso não é complicado não. Chumbo 4 é chumbo 4, é o Pb mais 4, simples assim. E sulfato é SO4-2. E observe, aluno, será que o sulfato sozinho cancela a carga do chumbo? Porque o sulfato sozinho é -2. -2 sozinho não vai cancelar mais 4, a não ser que você utilize 2 sulfatos repetidos. Isso, Pb, SO4, 2 vezes repetido. Porque 2 vezes -2 não é -4, aí cancela a carga do chumbo. Por isso que a fórmula é PbSO4. Observe que aqui, aquela dica de colocar 2 para lá, 4 para cá, aquela dica não seria eficiente. O que é eficiente aqui é você entender que a carga tem que ser 0. E temos agora sulfato de cobre. Espera um pouquinho. Cobre? Lembre, cobre, ferro, níquel, chumbo. Quando o nome deles aparece sem dizer ícone nem oso, você escolhe mais 2. Então esse cobre aqui é o cobre mais 2, que seria o cúprico, se ele quisesse falar assim, cúprico. Então o cobre é o cobre mais 2. Como o sulfato é SO4-2 e mais 2 menos 2 já é 0, por isso que a fórmula é SO4. Estudante, vimos diversos exemplos. Eu não vou continuar com novos exemplos, porque eu acredito que foi suficiente para você entender que ler o nome de um sal e montar a fórmula passa inicialmente por você estudar cátions, estudar ânions. Aí você lê o nome do sal, aí você lembra do cátion, lembra do ânion, une com a carga 0. É apenas isto, esse assunto, nada mais além disso. Em nossa próxima videoaula, na continuidade desse assunto, veremos que aqueles 5 ânions mais importantes, existem ânions derivados, ou seja, novos ânions serão estudados na próxima videoaula. E por que eu separei o assunto em 2 vídeos? Porque esse primeiro vídeo traz os ânions mais importantes, de maior relevância. E o próximo vídeo, ele é um tema um pouquinho mais pesado, ok? Então eu decidi separar, porque primeiro é necessário que você conheça esses 5 ânions que vimos agora. O clorato, nitrato, carbonato, sulfato e fosfato. Então, estudante, alcançamos o fim de mais uma videoaula e espero encontrar todos vocês na continuidade deste vídeo. Valeu, até a próxima!